Estamos em contato aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes com o ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Everardo Almeida, que está conosco para falar sobre essa questão dos combustíveis em pauta aqui, de interesse do ouvinte. Não só aquele que está em casa, que é a grande parte, né, da nossa audiência, mas aquele que está no carro também, se locomovendo para lá e para cá, e os outros que estão com o fone de ouvido dentro do transporte público e tem impacto direto, né, do preço do combustível nos produtos e na inflação. Obrigado por nos atender aqui nessa manhã. Queria começar sobre essa redução que foi anunciada pela Petrobras do preço da gasolina, né? Isso vai chegar imediatamente? Esses 20 centavos chegam para o consumidor ou há risco de ficar no meio do caminho, hein? Bom dia ao senhor. Bom dia, Pedro, Sônia, Thaís, bom dia a todos. De fato, demora um pouquinho, mas chega ao consumidor. A gente tem que lembrar que a gasolina que é vendida nos postos, que a gente chama de gasolina C, ela tem 73% de gasolina A, e 27% de etanol, né? E esse preço na bomba, metade é a gasolina mesmo, 15% é o preço do etanol, outros 15% é imposto estadual, o imposto federal foi zerado, em torno de 20,4% é a margem da distribuidora e do revendedor. Então, dessa redução dada pela Petrobras na gasolina A, a gente entende que isso representa no preço, no posto, em torno aí de uns 15 centavos, que é a parcela da gasolina. Se o etanol reduzir também, esse desconto será maior. E aí a competição entre os postos também pode dar uma redução um pouquinho maior ou menor, dependendo da localização. Everardo, bom dia. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Depois de tanta discussão aberta ao público que aconteceu a respeito de política de preços da Petrobras, de como a gasolina é precificada no Brasil, de como isso pode ser feito de forma diferente, parece que esse ali virou um assunto de balcão de padaria, não é? E dessa vez houve uma redução no preço do combustível que sai da Petrobras, num momento ainda de muita oscilação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então as minhas duas dúvidas são as seguintes. Para você tirar uma média de preço para usar como balizador para a Petrobras, isso considera que margem temporal? É uma semana, um mês, 3 meses? Como é que a Petrobras faz essa conta para dizer, olha, eu estou acompanhando o mercado internacional? E a outra dúvida, e acho que também saber a sua análise, dessa vez, no caso da redução, a Petrobras seguiu uma tendência do mercado internacional ou seguiu uma mudança na política de preços, até pela pressão toda que é exercida pelo presidente da República, como todos nós acompanhamos? Thaís, é importante isso que você colocou. O que a Petrobras tem que fazer, como qualquer produtor de commodity, é acompanhar preço internacional. Por quê? A razão muito simples. Se ela pratica preços acima do preço de mercado, o que vai acontecer é uma inundação de importação e ela vai ser deslocada de mercado. Se ela pratica muito abaixo, ela inibe a importação, já que o Brasil não é autossuficiente em produtos, né, em refino. Gasolina a gente importa em torno de 5% a 10%, o diesel a gente importa em torno de 30% do consumo nacional. Então, se você pratica um preço abaixo do preço de mercado, você desincentiva a importação, gera um desabastecimento, e desabastecimento gera aumento de preços. Então, o que a Petrobras faz, ela não estabelece a política de preço, ela acompanha um preço de mercado. O que ela faz também, ela não pode ficar subindo e descendo o preço todos os dias, porque o mercado oscila bastante, principalmente no período que a gente está vivendo, que é um período de volatilidade muito grande. Então, ela subiu o preço um dia para baixar no seguinte, ela vai gerar mais perturbação no mercado, já que há uma inércia. Quando o preço aumenta, ele não abaixa imediatamente. Então, ela acompanha durante um período e, obviamente, que ela traça aquela reta do preço estabelecido e vê pontos acima dessa reta e abaixo, e compara essas áreas. Quando ela vê que tem uma predominância de áreas mais acima ou mais abaixo, ela faz ou o aumento ou a redução. Esse período, em torno de 1 mês, 2 meses, agora ficar muito tempo sem ajustar o preço, você acaba gerando essa distorção no mercado que eu falei. Se fica abaixo do preço de mercado, você inunda de importação, e aí ela é deslocada, e ela não vai ter onde colocar o seu produto, vai ter que diminuir carga de refinaria, e se ela pratica preço muito abaixo, a importação fica inibida e acaba havendo desabastecimento de mercado, e desabastecimento, o preço sobe por conta, na escassez, praticamente se estabelece um leilão por aquele produto que é escasso, né, onde a demanda é muito superior à oferta.
Agora, dessa vez especificamente, Beraldo, a visão do mercado houve uma decisão da Petrobras acompanhando uma tendência de mercado ou houve uma decisão fora do padrão que a empresa vinha adotando até agora? Sim, isso é importante. Houve, de fato, um acompanhamento do preço de mercado. Se a gente verificar, o diesel ainda está um pouco acima do preço de mercado, em torno de 4%, 4% alguma coisa. A gasolina praticamente está igual, 0,0 alguma coisa do preço de mercado. Mas, conforme eu falei, com essa volatilidade, vai ter dia que vai estar um pouquinho acima e dia que vai estar um pouquinho abaixo, né? Mas, nesse caso, foi um caso de acompanhamento de mercado. O mercado fica de olho nisso, já que intervenções numa empresa acaba afetando a credibilidade não só da companhia, que tem o seu controle estatal, mas do governo como um todo. E aí é onde eu falo que o principal ofensor de preços no Brasil é o câmbio, né? Eu sempre cito que em 2014 a gente estava com petróleo a 105, 106 dólares o barril, como estamos hoje, pegar o petróleo negociado futuro está 105, 106 dólares o barril, mas a gente comprava um dólar com R$ 2,35. Hoje a gente precisa de R$ 5,35 para comprar o mesmo dólar. Então nós ficamos mais pobres. E isso afeta não só na compra da gasolina, mas na compra da carne, do pão, do óleo de soja, de todas as commodities que são, de fato, dolarizadas. Então, e o que afeta câmbio? Credibilidade do dono da moeda, que é o nosso, que é o país, né, da gestão da moeda como um todo. Então, questões de intervencionismo aqui ou acolá, que possa ser lido pelo mercado como populismo, faz a nossa moeda desvalorizar, a gente ficar mais pobre e a gasolina, o óleo de soja, o pão ficarem mais caros. Beraldo, Sônia Blota aqui, um prazer estar te recebendo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. O governo acabou de privatizar a Eletrobras. Aqui a França propôs reestatizar 100% da EDF, né, que é a companhia energética do país, após abrir o capital, né, dessa empresa em 2005, né, segundo o governo, uma estratégia. O Brasil faria bem em privatizar a Petrobras? Eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. As escolhas de cada sociedade, né, elas são legítimas. Eu entendo que para o Brasil, até pela questão da dívida interna, do governo ter muita dificuldade para cumprir as suas prioridades, que a gente tem que lembrar que prioridade de Estado, educação, saúde, segurança, são prioridades aí precípuas. Lá no Estado nasceu por conta disso, né? Lá no Leviatã, se a gente for retornar, foi por conta disso. E a gente não vê isso no Brasil funcionando muito bem. Então, eu creio que no nosso caso aqui, essa figura mista da Petrobras, por exemplo, é complicada, você ser parte privada, ter que atuar como uma empresa privada, mas ser cobrada de alguma função social, que eu entendo que a maior função social de uma empresa é gerar investimentos, gerar emprego e pagar tributos, né? E aí o Estado pegar esse tributo e investir em prol da sociedade. Isso a Petrobras faz muito bem. Só de dividendos o governo vai ganhar 80, 90 bilhões de reais de dividendos da Petrobras fora. Opa, deu uma travada aqui na nossa conexão com o Eberaldo Almeida, que é ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, está falando conosco a respeito da decisão da Petrobras de ontem de reduzir em 20 centavos o preço da gasolina. A gente já vai perguntar para ele, restabelecida a conexão assim que acontecer, sobre também gás. Essa é uma dúvida dos nossos ouvintes, gás natural, gás GLP, porque a alteração que foi anunciada ontem pela Petrobras afeta apenas a gasolina, não afeta o diesel, não afeta o etanol. No etanol há o caso de uma redução que foi anunciada pelo governo do estado de São Paulo na tributação e que deve ainda essa semana chegar ao preço final desse combustível nos postos de gasolina. Agora, em relação ao gás natural, não existe nesse momento alteração nem na parte tributária e nem na parte de precificação. E são dois fatores ali que pesam muito no orçamento das famílias e também muita gente, não é, Pedro, optou pela transformação do carro em carro movido a gás, no momento em que o gás era altamente vantajoso em relação aos outros combustíveis. E essa vantagem foi se dissipando ao longo do tempo, e aí tem gente que se vê com um investimento feito e ainda não pago por essa diferença. Então, já a gente vai trazer aqui essa informação para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.